Cara, já chega, muita gente tá errando nisso. Se você faz animação ou sonha em fazer uma série, um anime, cenas da hora, você precisa dominar essa técnica de animação. Mas que técnica é essa, Razu? Calma, fica aí que pra te ajudar eu vou te mostrar um tutorial completo fazendo essa técnica no meu celular usando o aplicativo de animação. Entenda que eu vou te mostrar todo o passo a passo, ou seja, até uma criança de 5 anos vai conseguir fazer. E o legal é que mesmo que você seja um iniciante, anime só stickman, cartoon, estilo anime, independente de qual aplicativo você usa ou se faz no tablet, celular ou computador, você vai conseguir fazer essa técnica, porque ela se baseia num princípio da animação universal, ok? Mas olha, importantíssimo, presta atenção aqui. No final do vídeo eu guardei um presente que eu nunca soltei aqui no canal antes. Quem participar desse presente vai subir o patamar das suas animações pra sempre, vai mudar tudo, mas fica comigo aqui no vídeo que você vai entender, beleza? Salve galera da animação, eu sou o Razurado, estou num aplicativo de animação aqui chamado FipaClip, ó, com vários projetos abertos, tá? Eu baixei aqui no meu celular, mas funciona no tablet, tem até versões do computador. Saiba que essa técnica que eu vou te passar, se você anima no Ibispark, no Rogue Animator ou em outro software de animação 2D, vai funcionar também, tá bom? Razurado, vamos lá. Qual que é o nome dessa técnica que você vai passar pra gente? Cara, se chama técnica de close-up. Sabe quando você tá assistindo um anime, uma animação, e daí do nada a cena fecha no rosto do personagem, na mão do personagem ou numa parte importante? Ela está fazendo o processo de close-up. Na verdade, essa técnica ela é baseada no princípio de encenação e por isso que eu disse que ela é a mais usada em animes e animações por aí, tá bom? Por exemplo, essa animação aqui, ó, que eu fiz, comecei com esboço e depois eu fiz o rosto do personagem anime aqui em esboço também, tá? Esboço de formas. Eu fiz lá no grupo do Telegram, que a gente tem um grupo aqui só para inscritos, é de graça, e lá eu passei essa dica aqui. Isso aqui é um close-up focado no rosto para pegar a expressão do personagem. Ou seja, essa técnica aumenta a narrativa visual e a expressão emocional das suas animações. Você entende? Sua animação vai ser outra coisa, cara, quando você começar a usar. Porque vai conectar mais com o público vai pegar se o personagem tá com ódio, se ele tá feliz, se ele tá com raiva, entendeu? E vai aumentar o nível da sua animação, cara, de verdade, vai deixar em outro patamar, tá bom? Eu vou criar um projeto novo aqui, ó, pra gente fazer essa técnica aqui ao vivo com vocês. Mas antes, eu quero lembrar uma coisa. Esse projeto novo que eu vou criar, ele é uma continuação desse projeto aqui, ó. Deixa eu dar um play pra você ver. Se você acompanha aqui o canal há algum tempo, você sabe que eu lancei uma série soltando poder, ó, o personagem explodindo um poderzão, batendo na montanha com fumaça ainda e a rocha se trincando com frame impact. Cara, tem muita técnica de animação nisso aqui, ó. E o que que eu vou fazer, galera? Eu vou criar um novo projeto pra me fazer uma técnica de close-up nesse personagem e depois eu vou emendar tudo no editor de vídeo, você vai ver como que vai ficar. Fica até o final do vídeo que você vai entender, beleza? Se você quer assistir como fazer poder aqui, ó, frame impact, ó, essa explosão aqui, tudo mais, sabe que tem uma playlist aqui no canal com todos os vídeos liberados. Só você ir procurar aí na descrição do vídeo ou no canal que você vai achar, tá bom? Mas vamos lá, sem enrolação agora, para o nosso projeto novo aqui, ó. Você clica nesse botão de mais aqui embaixo, vamos colocar o nome de Close Up. Vou deixar a 12 FPS, não vou mudar nada, só vou criar o projeto, beleza? Aí vai estar em branco aqui, tá? Se você tá gostando aqui das dicas do canal, já tá gostando da forma que eu explico, não deixe de se inscrever no canal. Clica no botãozinho aí até certificar que você tá inscrito, tá bom? Porque daí você não vai perder os próximos vídeos e nem as outras etapas da animação, beleza? Então vamos lá, se você já certificou que você tá inscrito, vamos começar aqui, ó. Primeira parte, cara, frame inicial, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Se a gente voltar aqui no projeto anterior, ele é preto do olho vermelho. Cadê? Vamos voltar aqui, ó. Preto do olho vermelho, esse aqui é o nosso personagem, ó. Se eu voltar na camada dele, eu posso até circular ele para usar como referência. Circulei, vou colar nele no novo projeto. Colei nosso personagem aqui, eu vou desenhar ele do tamanho que eu quero do projeto, que no caso vai ser assim, ó. Só que esse aqui não é o desenho original, eu só estou usando como referência. Vou criar um quadro novo, ativar a cebola. Para quem não sabe, a cebola mostra o desenho anterior. Tá vendo a sombra aqui do personagem? Agora tu pode pegar a régua redonda, colocar ali no tamanho da cabeça que você quer do seu personagem. Acho que é aqui que eu vou querer desse tamanho aqui, ó. Daí a gente vai pegar a caneta preta, circular aqui e começar a fazer o nosso personagem, né? Com a capa dele, tudo do jeito que tá ali, ó. Só que agora a gente vai fazer com um traço mais fino. E outra coisa que eu vou mudar, aqui ele já atirou o poder. Então eu vou fazer a mão dele meio que pra frente assim, sabe? Porque ele já atirou o poder, ó. Pega a visão aí, ó. Não vou caprichar muito nos dedos, porque o foco dessa animação aqui, galera, é stickman. Pra você que gosta de animação anime, já é mais avançado, faz colorido direto, fica no vídeo até o final pra pegar a técnica que vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Eu estou fazendo mais stickman pra ajudar os iniciantes no canal e porque é mais rápido pra me passar o conteúdo. Mas eu consigo fazer isso aqui na animação anime, estilo cartoon,
Qualquer estilo, tá bom? Agora vamos lá fazer os olhos do nosso personagem aqui, ó. Acho que uma expressão facial que fica legal é assim, ó. Aí você já pode colorir o seu personagem. Já vou pintar aqui, ó, de preto. Vou pegar as cores certinho que eu usei aqui na capa. Na verdade eu tinha usado o contorno da capa de um, sei lá, um vermelho, um marrom aqui, ó. Cara, pior que agora não vai dar pra contornar esse vermelho. Vai ficar assim, tá? Mas vamos apanhar o vermelho do olho, então, que é o mais importante. Vou fazer um brilhinho no olho também, galera, pra dar uma caprichadinha a mais. Como que você vai fazer esse brilhinho? Vou fazer um brilho amarelo. Vou fazer um contorno amarelo aqui, ó, em cima dos olhos, ó. Olha só, galera, como já tá maneiro o nosso personagem. Agora a gente vai, nesse mesmo frame inicial, que é a primeira etapa, vai pegando aqui que depois eu quero que você pratique, tá bom? Pra você dominar a animação. A gente vai criar o cenário aqui atrás também. Então o que eu vou fazer, ó? Vou clicar nesse menuzinho de camadas aqui embaixo, vou criar uma nova camada, só que eu vou passar pra baixo. E cuidado pra não mesclar, não mescla as camadas que dá bug. Passei ela pra baixo, vou simplesmente pegar a régua reta para fazer a linha do horizonte, vou mudar de novo para cor preta e simplesmente vou fazer aqui o cenário. Ali as montanhas, ó, não precisa seguir exatamente aquela montanha ali do que a gente fez no primeiro frame, ó. Faz ali uns detalhezinhos, ó, uns risquinhos e prontinho, ó. Em alguns segundos eu já criei o cenário e já fiz o nosso personagem. Posso apagar esse frame de referência que a gente colocou aqui no começo, ó, e deixar só o nosso personagem aqui, ó, principal, que atirou o poder, beleza? Esse aqui é o nosso frame inicial, galera. A gente vai ir agora para a próxima etapa, que é fazer uma fumaça saindo da mão dele. Vocês vão ver, o efeito é muito legal. E depois da fumaça a gente vai fazer o efeito de close-up, tá bom? Mas lembra que no final do vídeo eu tô guardando um presente que eu nunca soltei aqui no canal. E não é para todo mundo, tá bom? Realmente muitos não vão conseguir participar desse presente. Se você conseguir participar, eu garanto, cara, que a dica que eu vou deixar nesse presente aí vai mudar suas animações. Então fica até o final do vídeo pra você pegar, ok? Agora a gente vai criar o efeito de fumaça, galera. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai criar uma nova camada aqui em cima, deixa ela em cima do personagem, e a gente vai fazer o seguinte, vai vir no visualizador de quadros e vai copiar esse quadro aqui mais 4 vezes. Acho que sim, ó. Ficou um total de 5 frames, tá bom? Pode ver aqui, ó, 5 quadros. Aí nessa camada superior, tu vai pegar um pincel que você considera... Eu considero esse airbrush aqui legal pra fazer fumaça, porque ele é meio borradinho. Aí tu vai pegar a cor da fumaça que você quer, né? No caso eu vou usar cinza mesmo, um cinza meio azulzinho. Diminui, né, o tamanho dele, deixa a opacidade no 100 mesmo. Aí tu começa a fazer, ó, o S de fumaça, tá bom? Toda fumaça saindo da mão, se você fizer um S, você vai se dar bem, tá bom? Ó, tá vendo que eu fiz um S aqui, ó? E daí no próximo frame você faz esse S indo pra cima, ó. Tá vendo que a fumaça já parece que tá se movimentando? Então a cada frame você vai subindo as curvas do S. Aí, ó, já fiz no 5 aqui os S, ó. Se eu dar um play, ó, olha a fumacinha saindo da mão do personagem, tá vendo? Agora o que você pode fazer para dar algo mais legal para essa fumaça aqui? Você vai pegar o primeiro pincel, vai pegar uma cor branca, azul claro, ou mesmo cinza. Daí tu vai fazer um risco aqui no meio, ó. Só que tu aumenta aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Deixa a ponta aqui no 11, ó. Uma caprichadinha aqui a mais na nossa fumaça, galera, ó. A cada frame você vai trabalhando esse S aqui agora dentro aqui, ó, da fumaça, ó. Olha o resultado da fumaça do nosso personagem aqui, galera. Tá? Depois você comenta uma nota aí de 0 a 10, o que você tá achando, mas o vídeo tá só começando ainda, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai copiar os frames de uma maneira diferente, galera. A gente vai mudar o timing da animação. Essa fumaça, ela tá meio rápida ainda. Dá pra deixar o movimento dela mais travadinho, mais lento. Porque fumaça é algo lento, não é algo rápido. A gente já fez isso no vídeo. Quem assistiu o vídeo de fumaça já sabe o que a gente vai fazer agora, tá? Pra mudar o timing. Quem não assistiu, pega aí. Você vai pegar, entrar no visualizador de quadros, igual eu fiz aqui. Pegar o primeiro quadro, copiar e colar. Depois você vai pegar o quadro 3 agora, que era o segundo, copiar e colar. Ou seja, você vai duplicando cada quadro. Agora pega o 5. E agora o 7. O 9 também tá faltando. O 9 a gente copia também para dar 2. Vai dar 10 quadros. Perceba que a gente copiou, galera. Meio que a gente duplicou cada frame agora. Olha aqui na barra aqui embaixo. Quando eu mexo, o 1 e o 2 é o mesmo frame. Entendeu? Aí o 3 e o 4 é o mesmo frame, o 5 e o 6 é o mesmo frame, ou seja, a gente duplicou e o que acontece, ó? A fumaça ficou muito mais lenta ali se mexendo, deu uma calmaria, que é o que eu quero passar aqui nessa cena, beleza, galera? Se você tá gostando do vídeo, já deixa o seu like aí, tá bom? É muito importante. E se tiver na primeira semana, tem como você hypar o vídeo também, é só empurrar a barrinha pro lado aí de comentário e apertar em hypar, que vai ajudar demais o canal. Seu like faz toda a diferença, cara, é 1 segundo, cara. Aperta no joinha aí e vamos continuar o vídeo, beleza? Agora a gente vai pra etapa de close
close-up que a gente vai fazer agora nesse personagem. Vocês vão ver como é interessante, tá, galera? O close-up nada mais é do que você dar um zoom em alguma parte importante da animação, como eu expliquei antes, para dar narrativa visual e expressão emocional na sua cena. Vai melhorar muito essa animação. Vai no último quadro. Aí tu pega lá o personagem só, esquece a camada da fumaça e tudo, pega só o personagem. Circula ele, vem na próxima camada e aumenta ele, ó, no zoom que você quer dar, ó. Eu quero que o rosto dele chegue aqui, ó, nessa parte. Beleza? Olha que da hora, galera. Só que agora vai vir um macete pra vocês muito interessante aqui, ó. Já tô passando a técnica pra vocês, tá? Você vai ter que redesenhar esse frame, porque quanto mais você dá zoom no Fipa Clip, olha aqui, ó, vou mostrar pra você. Quanto mais você dá zoom, ó, quanto mais você aumenta algo no Fipa Clip, mais ele vai perder a qualidade, porque ele não vai mudar, ele vai aumentar o tamanho dos pixels, e aí vai aparecer esses borrinhos, vai parecer que ele tá pixelado, olha aqui, ó. Então, se você não tiver preguiça e tiver só paciência de criar um novo frame, igual eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar a caneta preta, vou pegar a régua de círculo e vou colocar aqui o frame na cabeça do personagem aqui, só para me desenhar novamente, ó. Só de você fazer isso, cara. Ó, desenhar o braço dele novamente, uma borda da capa e fazer também aqui, ó, outra bordinha da capa. Só de você fazer isso, cara, você já vai estar aumentando pra caramba a qualidade da sua animação. Na verdade, eu vou deixar um preto mais fraco um pouco agora que deu zoom, para aparecer os contornos do personagem, ó. Tá vendo? Vou deixar um preto um pouco mais fraco, não tão escuro igual o contorno dele, para não misturar tudo, ó. Olha a diferença que faz. Vou desativar a cebola por enquanto para não atrapalhar. Agora tu trabalha o olho dele, galera. Aqui vai ser uma coisa interessante, tá bom? Na verdade, depois a gente faz o olho dele. Vamos pintar a capa dele aqui rapidinho. Vamos lá, balde de tinta, pega essa pinça aqui, ó, que ela seleciona a cor do frame anterior e pinta ali a capa do seu personagem. Se você quiser dar uma variação na cor, ó, deixa um pouquinho mais profissional, ó, a parte de trás da capa um pouquinho mais escura, entendeu? Agora, o que você vai fazer, meu amigo? A gente deu um zoom. Você pode apagar essa cabeçona que você copiou aqui no penúltimo frame, só que agora desse frame para esse, tu vai colocar um quadro intermediário. E vai ativar a cebola de novo. Agora a gente vai começar a fazer a técnica de zoom, tá bom? Mas eu quero que todo mundo que chegou até aqui no vídeo comente close up. Como que se escreve close up? Eu vou deixar aí na tela. C-L-O-S-E up. Comenta aí pra me chegar que você chegou até aqui no vídeo, tá bom? Que essa técnica aqui realmente muda tudo. Você vai pegar o laço, circular o seu personagem aqui, ó, aqui, copiar ele, vai vir aqui no próximo frame e vai aumentar ele até a metade do tamanho aqui, ó, que você quer chegar. Que no caso é esse aqui, ó. Tá vendo, ó, que a gente já deu um zoom, ó. Ó a movimentação acontecendo no close-up. Só que ainda vai precisar de mais quadros intermediários para isso ficar bonito. Então tu vai criar aqui mais um quadro intermediário e vai aumentar, ó. Aumentar isso aqui. Tem como fazer isso aqui, galera, no editor, vou falar bem a verdade pra vocês, é até mais fácil, só que pode perder a qualidade, que o editor só vai dar zoom. Então é da hora fazer no Fipa Clip também, aprender a fazer isso, tá bom? Diretamente no Fipa Clip. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês estão gostando do vídeo, galera? Se vocês quiserem ganhar mais dicas como essa na animação, não perder as novidades do canal quando tiver live e ganhar dicas VIPs que eu só mando lá, saiba que eu tenho um grupo de graça, cara, é gratuito, grátis, é um grupo no Telegram onde só eu posto, ninguém vai te encher o saco, é totalmente seguro, o link tá aí na descrição. Se você entrar lá, tu vai estar participando, tem mais de 1000 pessoas lá, tá bom? Entra lá que vai ter mais dicas como essa que eu vou estar postando durante as semanas aí. Então sempre tô conversando, mandando áudio, avisos. Entra lá pra não ficar por fora do mundo da animação, beleza? Agora vamos lá pra próxima etapa, galera. A gente vai fazer a nossa narrativa visual aqui. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer um olho do personagem muito bravo. O personagem, tipo, ele acertou ali o poder que ele queria. Então a gente vai desenhar um olho bem bravo assim, ó. Deixa eu fazer esse olho em outra camada. Eu vou diagramar esse olho aqui, ó, galera. Eu sempre faço isso. Eu faço uma cruz de esboço quando eu quero alinhar os olhos bem no meio. E daí eu descubro, ó, eu marco um quadradinho na onde que vai ser cada olho. Para o personagem não ficar vesgo, entendeu? E dentro desse, no próximo frame, eu começo a desenhar outra técnica que eu tô passando para vocês. Dentro disso eu começo a desenhar o olho com mais liberdade, porque eu sei o tamanho das proporções que eu quero fazer. Bem, vai acertando as proporções aí, galera, do que você quer pro seu personagem. Olha só, galera, o olhar de maldoso do nosso stick. Daí você pode continuar aqui fazendo alguns outros detalhes que você queira fazer. A gente não pode esquecer das linhas amarelas no olho que a gente fez aqui, ó. Que era pra demonstrar tipo um brilhinho, ó.
Pode apagar os outros frames que você fez de esboço, que a encenação é essa, ó. O que a gente vai fazer mais aqui nesse personagem? Bom, a gente vai dar uma tremidinha no olho dele para expressar a raiva. Eu vou copiar aqui essa parte e vou colar ela em cima dos olhos para tampar esses olhos aqui. Vai pegando a macete aqui, galera, porque agora eu vou colar esse frame aqui, clonar ele mais uma vez. Eu vou fazer 3 olhos diferentes, 3 ou 4 olhos. Vou criar uma nova camada em cima desse frame, a camada 4, que depois eu apago. E nela eu vou começar a desenhar a variação do olho. Então tu desenha o olho ali, basicamente você contorna tudo que você fez no olho de novo, ó. Contorna todos os riscos, tá bom? Só não muda o traço, tá bom? Faz os traços ali todo quadriculado, do jeito que você tá fazendo mesmo, beleza? Fizemos aqui mais um olho. Agora você pode ocultar essa camada aqui e vamos fazer o terceiro olho agora. Mesma coisa, galera. Vai lá no visualizador de quadros, apaga agora os outros frames que você não está usando, que é os 3 últimos aqui, ó. Pode apagar, que a gente já usou. E agora o que você vai fazer? A mesma coisa que a gente fez na fumaça. A gente vai copiar esse frame aqui, ó, uma vez para duplicar. Depois o 3 a gente vai copiar também uma vez. E o último a gente vai copiar uma vez, entendeu? E daí o personagem já vai ficar com a mudança ali do olho mais travada um pouco, entendeu? Agora a gente vai fazer a última etapa aqui, galera, do zoom. Daqui pra cá foi muito brusco, ó. Então tá faltando aqui, galera, colocar mais quadros intermediários. Presta atenção aqui, hein, que isso aqui é uma dica importantíssima. Ó, eu vou pegar e vou criar um novo quadro aqui, vou estar mostrando como resolver isso para deixar mais fluido. Você não vai pegar esse aqui, você vai pegar ele mais uma vez só, ó, do jeito que você estava fazendo antes, copiei, vou vir no próximo quadro, vou aumentá-lo, e aumentei pouca coisa, né, e vou encaixando ele aqui. Agora, no próximo quadro, a gente vai fazer algo diferente. E antes de eu mostrar aqui pra você, eu vou pedir uma coisa em troca. É dinheiro? Não, fica tranquilo, meu amigo. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Você sabe da nossa regra aqui, né? Pra mim continuar trabalhando aqui, trazendo mais vídeos bons como esse, a única coisa que eu peço em troca é o seu compartilhamento. É rapidinho, clica nessa setinha aí embaixo e manda pra galera no WhatsApp, Discord, no Facebook, em qualquer grupo que você tiver, mas compartilha esse vídeo. Se tiver muitos compartilhamentos, eu vou continuar trabalhando aqui porque vai engajar o canal, entendeu? E aí assim todo mundo ganha. Eu vou trazer mais conteúdos para destravar a animação. Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse frame trabalhado com o olhão brilhando aqui e vai vir aqui, vai colar e agora você vai diminuir ele na metade, ó. Diminui ele na metade do tamanho e coloca ali. Tá vendo? Beleza. Daí, o que tu faz, né? Tu vai pegar, vai criar um quadro intermediário de novo, vai colar, vai diminuir ele de novo na metade um pouco aqui, ó. Só para aumentar a fluidez, ó. Tá vendo? E agora você vai desenhar aqui as partes que faltam. No caso aqui é preto mesmo. Ó, a mão dele aqui, ó, que não tá aparecendo. O corpo dele acho que seria aqui, entendeu? Você vai imaginando aqui as etapas que faltam, faz bem rapidinho, porque aqui são quadros intermediários, não precisa caprichar muito, tá, galera? Pra não tomar muito tempo de vocês. Ah, não, tem uma coisa antes, galera, no zoom que a gente não pode fazer. O cenário também tem que dar um zoom, só que com delay. Então aqui é bem legal, você vai voltar pra camada do cenário, ó, dica rápida aqui, galera. Você vai voltar pra camada do cenário, vai copiar ele também, só que você não dá zoom na mesma hora, ó. Você só copia ele, ó, enquanto o personagem já tá crescendo, o cenário você deixa do mesmo tamanho por 2 ou 3 frames, ó. E agora nesse frame aqui, tu começa a aumentar o cenário, ó, pouca coisa, subindo ele aqui, ó. E vai dar um efeito de zoom óptico bem legal, diferente um do outro, entendeu? Um zoomzinho. E o cenário pode continuar se movendo depois do personagem, mais alguns frames. A gente já fez uma mudança de zoom bem legal. Agora falta a gente pegar a fumaça também, que a fumaça some da palma da mão dele, né? É quando começa o zoom aqui, ó. Então o que você vai fazer, ó? Tu vai ter que voltar pra fumaça 5 e copiar ela e vir aqui, ó, próximo da 10 e aumentar esses detalhezinhos aqui que faz toda a diferença na animação, então faça, tá? Aumenta a fumaça aqui, vai no próximo frame e copia ela de novo, aumentando ela aqui da palma da mão. Pode aumentar bem agora, copia, e aqui já sumiu a fumaça. Só isso a gente já resolveu o problema da fumaça, galera. Beleza. Do quadro 24 pra frente,
tu vai copiar agora eles mais quantas vezes você quiser. Vou copiar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora qual que é o resultado dessa animação, como que ficou. Só que agora a gente chegou na parte que eu falei pra vocês que tinha um presente no final do vídeo. O que é esse presente, Razourado, que você deixou pro final do vídeo? Fala logo, cara, eu tô com você até aqui, mano. Falta a gente fazer uma coisa nessa animação. Essa animação que a gente tá fazendo vários projetos no canal, que a gente começou aqui, ó. A gente começou nesse personagem aqui, ó, soltando o poder aqui, explodindo. A gente fez fumaça, fez frame impact, fez tudo. Tá faltando uma coisa, galera. Tá faltando a gente derramar áudio sobre essa animação. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não uso o FipaClip pra adicionar efeito sonoro e nem pra dublar. Mas eu gravei um vídeo mostrando... Na verdade, o presente é esse. Eu gravei uma aula Prime, uma aula longa, completa, sem cortes, direto ao ponto, mostrando quais os aplicativos que eu uso pra dublar, como instalar eles no celular, tal, como converter o vídeo do FipaClip, adicionar ele lá, colocar o áudio, dublar o seu personagem e como colocar som de explosão e efeitos sonoros e música. Você quer aprender isso, galera? Talvez você já saiba, já conheça o aplicativo e tal, mas eu quero que você entenda. Por que eu disse que não é pra todo mundo esse presente, galera? Porque é uma aula VIP, tá bom? Mas sem enrolação, se você quer pegar esse presente aqui e dar um passo a mais e ir pra essa aula VIP, o link tá aí abaixo escrito aulão presente pra você dublar. Vou colocar alguma coisa assim embaixo. É só você clicar nesse aulão presente, que daí você vai conseguir ver lá como que você recebe no e-mail, beleza? Galera, vamos dar um play aqui só pra gente ver então, pra quem ficou até o final do vídeo, ver como é que ficou o resultado. Quero que você deixe uma nota de 0 a 10 de como tá ficando essa animação. Quero que você compartilhe pros seus amigos, beleza? E é isso, vamos dar uma olhada no resultado. Em 3, 2, 1, já! Galera, olha isso, a fumaça saindo da mão dele, um zoom focando para um olhar totalmente bravo, entendeu? A gente vai continuar esse processo no aplicativo de edição, no aulão que eu deixei aí abaixo, tá bom? Tá escrito assim, aulão presente. Lá a gente vai dublar e vai fazer o resto. Deixa uma nota aí o que você achou, compartilhe pros seus amigos, muito obrigado pela sua atenção. E aqui na tela eu vou estar deixando a playlist com as outras partes dessa animação e outros vídeos que podem te ajudar também. Falou!